Requerimentos da CPMI do INSS estão mirando os pastores André Valadão, André Fernandes e outros líderes de grandes igrejas. Olha, fica comigo até o final, porque esse é, sem dúvida, um dos vídeos mais doloridos que eu já gravei, talvez o mais difícil até hoje. E isso porque eu falo como cristã, como alguém que nasceu num berço evangélico. Então, quando eu falo de igreja, eu falo com a propriedade de alguém que conhece e que vive a igreja desde que nasceu. E tudo que fere a igreja, que envergonha a igreja, me fere e me envergonha. A senadora Damares, cristã, assim como eu, deu uma entrevista para o SBT News e disse que era doído para ela relatar que durante as investigações da CPMI e do INSS, algumas grandes igrejas foram apontadas. O pastor Silas Malafaia fez um pronunciamento todo nervosinho, como se falar da igreja fosse algo proibido. Como se nós pudéssemos apontar erros de políticos, de autoridades, de influenciadores, mas não de pastores. Mesmo errando, pastores têm que ser blindados. Não, Silas Malafaia, não é assim que funciona. E aí ele desafiou Damares. Ele falou, olha, você falou que tem igreja envolvida, então prova! Corajosamente, a senadora Damares, que faz parte da comissão da CPMI e do INSS, tornou público, não cedendo à pressão do pastor Silas Malafaia, mas mostrando que ela não estava mentindo. E aí ela trouxe a público as igrejas que têm sido citadas. Dentre as igrejas envolvidas e os pastores citados, o pastor André Valadão e o pastor André Fernandes entram aí como convocados para prestar depoimento na CPMI do INSS. E me dói demais ver o nome da Igreja de Cristo e de líderes cristãos envolvidos nessa lama. A maior fraude, a maior história de corrupção que o nosso país já viu, porque essa não é a igreja que eu vivencio desde o berço, essa não é a igreja que eu conheço, essa não é a igreja que eu prego, essa não é a igreja que eu defendo, essa não é a igreja que eu acredito. Eu não faço esse vídeo para atacar igrejas ou grandes pastores. Toda vez que eu falo a respeito da igreja, pessoas vêm aqui comentar que eu não poderia falar, que tinha que blindar a igreja. Não! Nós precisamos falar daquilo que envergonha o evangelho para que as pessoas saibam que isso não é igreja. Esse não é o propósito do Senhor da igreja. A igreja não foi criada para este fim. E ainda que alguns estejam usando a igreja de maneira errada, com motivações erradas, não é essa a história que eu quero contar da igreja. Não é para isso que o Senhor entregou a sua vida pela igreja. E acreditem, existem igrejas sérias, existem pastores sérios e eles são maioria. E é por estes que eu preciso falar daqueles que não têm cumprido o papel que deveriam cumprir. Eu creio que quando a igreja se posicionar na missão para a qual ela foi chamada, o nosso país irá mudar. Se o Brasil ainda está do jeito que está, é porque a igreja cristã brasileira ainda está do jeito que está. Eu termino esse vídeo fazendo 2 apelos. O primeiro é aos pastores André Valadão, André Fernandes e aos demais que foram citados para prestarem seus depoimentos. Não neguem isso ao povo brasileiro e ao povo cristão. Eu espero que vocês compareçam, que vocês falem tudo o que precisar ser dito e que, se o nome de vocês tiver sido citado por engano, que a verdade venha à tona e que a igreja brasileira possa ouvir de vocês a verdade. Agora, se houver algo do qual vocês precisam prestar contas, em primeiro lugar, com o Deus que lhes chamou, e em segundo lugar, com a igreja brasileira, que vocês façam isso em nome de Jesus. E em segundo lugar, eu faço um apelo a todos vocês. Cuidado. Cuidado com as churches da vida, com as mega igrejas que te prometem prosperidade, vida financeira gloriosa, carros, sucesso. Não é esse o propósito da igreja. Cuidado com os pastores que você tem seguido. Se você olhar essa lista que a Damares publicou das igrejas envolvidas, 99% delas são churches e mega igrejas. 99% desses líderes são líderes que vivem uma vida de muito luxo, de muita riqueza, que nada tem a ver com a vida que Jesus viveu. Então, cuidado com quem você tem escolhido seguir. Pastor não foi chamado para andar de carro importado do ano. Pastor não foi chamado para andar com um relógio de 20, 30 mil reais. Pastor não foi chamado para ostentar luxo e riqueza, para andar de jatinho. Cuidado com isso. O pastor deve sim ser cuidado pela sua igreja, porque ele exerce uma grande missão. É justo que o pastor tenha um bom plano de saúde para ele e para sua família. É justo que o pastor more numa casa que consiga abrigar de forma digna ele e a sua família. É justo que o pastor tenha um bom carro para fazer todas as visitas, todo o trabalho ministerial que ele precisa. Agora, cuidado. Se o seu pastor ostenta uma vida que você jamais vai conseguir ostentar, se o seu pastor ostenta bens
que você jamais vai conseguir ter e que Jesus nunca ambicionou. Muito provavelmente você está no lugar errado, sendo liderado pelo pastor errado. E muito provavelmente ali na frente você vai passar por decepções, por estar perdendo seu tempo, aonde você não deveria nunca nem ter pisado. Cuidado. Procure igrejas sérias. Procurem líderes que queiram viver como Jesus viveu. Procurem líderes que pregam a verdade da palavra e não a vida deslumbrada que vai encher os teus olhos para que ele tenha o seu dízimo. Cuidado. Existem igrejas sérias e é nestas igrejas que você deve estar. É para esses líderes que você deve olhar. Com o meu coração entristecido, eu termino esse vídeo dizendo a todos vocês que, apesar de todas as coisas, eu continuo crendo na igreja e no Senhor da igreja. E que eu espero que todas as verdades acerca de líderes evangélicos envolvidos neste escândalo sejam esclarecidas para a honra e glória do meu Senhor Jesus.